esse tema sobre como fazer diário, por que a importância de fazer um diário, o que significa fazer um diário, o que é isso, era um dos temas de um dos vídeos de ansiedade que eu estava terminando. Porque o vídeo que vem agora, o oitavo, é sobre exercícios. Só que como eu ainda não consegui gravar os exercícios que eu tenho que fazer, e na verdade eu estou aprendendo os padrões, os melhores exercícios, eu não consegui gravar ainda. Então, essa live vai ser o nono vídeo da série de ansiedade, tá? Fazer um diário é um exercício antiguíssimo, muito antigo, muito antigo. Lá da época, e quer ver que eu vou falar pra vocês quem fazia diário, que a gente conhece? É Santo Agostinho. Santo Agostinho tem um diário famosíssimo que se chama Confissões. Logo depois tem Santa Teresa, né, que escreveu uma espécie de diário de regras, digamos assim, né, mas contando um pouco da sua experiência para as irmãs, ensinando-as a rezar. Então também é um tipo de diário, né, mas é claro que não é um diário tão íntimo, digamos assim. Se vocês digitarem na internet, vocês vão encontrar vários tipos de diários. Tem um diário que eu gosto muito. O dia que vocês puderem, dá uma digitada lá na Amazon, vocês encontram. É Diário Íntimo. E ele descreve, né, os seus dias, enfim, e lá é um ótimo modelo que a gente tem, um ótimo exemplo que a gente pode ter para aprender a fazer diário. Mas, de todo modo, aqui eu vou dar um exemplo e vou abordar um pouquinho sobre por que é importante a gente fazer isso. Bom, é uma prática muito antiga. Se vocês assistirem a filmes antigos, até mesmo esse The Crown, que é esse seriado que recentemente deve estar em vigência ainda, eu acho que eu já assisti todos, mas lá mostra, né, as cartas, os diários, as anotações. Então isso é um recurso muito antigo e muito utilizado. Hoje está em desuso, assim, muita gente ainda se vale disso, eu sou uma dessas pessoas. Mas há um tempo atrás, né, uns anos atrás, eu sempre pareço muito piegas quando eu fico falando de coisas de tempos atrás, né? Mas há um tempo atrás há décadas atrás, isso era uma prática muito frequente, né? E você não precisava ser uma pessoa letrada para conseguir escrever e contar coisas das quais você estava vendo, por exemplo, que é uma função chamada função nominativa, que é quando você dá nome, você nomeia as coisas, né? Então, hoje em dia, as pessoas não têm mais essa prática. E por isso também que esse é um dos motivos que faz com que tanta gente esteja procurando terapia. É um dos exercícios que eu sempre passo para os meus pacientes. Eu falo, olha, escreve, anota. Mas aqui, esse anotar, eu não quero que você... O que eu estou te falando aqui não é um planner, não é anotar lá mercado, lista de compras, não. Eu quero que a intenção do diário é a gente narrar, é a gente rememorar, é a gente salvaguardar os acontecimentos do nosso dia. E dentro desses acontecimentos estão imbuídos, estão embutidos os nossos sentimentos. E aí que é importante. Porque a gente vai percebendo que durante os dias, durante as semanas, durante a nossa vida, muitas das vezes pode ser que a gente esteja sendo somente aquela pecinha que caiu no meio de uma enchente e que é levada correnteza abaixo. A gente não usa muito da nossa inteligência para pensar sobre as coisas, para meditar sobre as coisas, até para ficar de frente, né? Até para ser defrontado sobre esses acontecimentos. Então, a gente precisa fazer isso. Por quê? Porque é a nossa vida, é a nossa história, e ela é composta de uma unicidade. Ou seja, só eu estou contando a minha história. Só eu estou vivendo os fatos que acontecem na minha vida. E só eu posso explanar eles, só eu posso meditar sobre eles, só eu posso me apropriar deles com a autoridade que me é dada, digamos assim, né? Então, eu posso, por exemplo, vou dar um exemplo bem fácil de ser entendido. Tô prestes a ganhar bebê, né? O Arno me acompanha nos partos, então, obviamente que se ele fosse fazer um relato de parto, o relato seria muito diferente do meu. Por quê? Porque está embutido nesse relato coisas que, além dele colocar os seus próprios sentimentos, as suas próprias emoções, ele também está vendo a coisa de um ângulo diferente, né? Assim como eu. Então, duas pessoas fazendo a mesma coisa, presentes na mesma cena, vão relatar a situação de um modo diferente. E eu quero aproveitar aqui e quero dar uma sugestão de um filme que é maravilhoso, que se chama 12 Homens e uma Sentença. Esse é um filme antiguíssimo, você vai encontrar aí talvez no YouTube, mas eu quero que vocês assistam esse filme, tá bom? Chama-se 12 Homens e uma Sentença. Assistam, se vocês não entenderem, assistam de novo, depois a gente pode até, me mandem depois no direct, se vocês assistirem,
assistirem, aqui a gente pode até fazer uma live, uma explanação, enfim. Esse filme é maravilhoso, porque vai contar, primeiro, ele vai abordar justamente a questão da verdade, daquilo que os meus olhos estão vendo, mas não só isso, é a questão de meditar sobre as coisas, de contemplar aquela situação. E de que talvez essa situação, vocês vão assistir no filme, que eu não vou dar spoiler nenhum, ela tem várias complexidades, ela é recheada com vários elementos, vários aspectos que precisam ser meditados. E a nossa vida também é assim. Então, e isso eu falo porque também, às vezes, aparecem perguntas na caixinha, além de ser complexo da gente responder, porque não é fácil, não é bem assim, né? A gente sempre tenta pegar de um ponto meio que genérico, assim, né? Todo mundo consiga se valer daquela resposta. Mas, no fim das contas, é até arriscado fazer isso, porque a gente precisa mesmo meditar sobre as coisas. É pensar. Eu confesso pra vocês, no começo eu sentia até preguiça de fazer isso. Ah, eu não vou fazer isso, gente, vai me dar muito trabalho. Por que eu tenho que pensar nisso? Por que eu tenho que escrever sobre o que aconteceu? Gente, mas o que acontece é que a gente vai formando uma consciência sobre o que é certo e o que é errado. E a gente vai percebendo o quanto a gente não é honesto durante o dia. Não tô falando de roubo de dinheiro. Tô falando de honestidade no sentido de expressar aquele sentimento mesmo, sabe? Quantas vezes a gente fica maquiando alguma coisa? Quantas vezes a gente fica enganando? Né? Quantas vezes a gente fica traindo? Eu não tô falando de traição, o ato em si de trair com um homem, com uma mulher. No sentido, assim, da gente se traindo, da gente maquiando a verdade, ou da gente ficar buscando o tempo todo aqueles sentimentozinhos baratos, aqueles elogiozinhos que, sabe, que no fim das contas eles só nos prejudicam. Da gente querer o tempo todo um tipo de agitação pra gente não ter que se confrontar com o silêncio, com o abismo que é a nossa alma. É um exercício de escrita. É um exercício que contempla isso também. Eu sei do que você está falando, é chato, parece chato no começo. Mas precisa ser escrito. Precisa ficar registrado. Muita gente escreveu, nossa, eu morro de medo que alguém veja. Faz o seguinte, esconde bem e daqui uma semana você joga fora. Então, mas eu vou falar vários modos de fazer um diário. Uma outra coisa, essa é uma ferramenta que vai te dar autoconhecimento. Exatamente, ajuda no exame de consciência, exatamente. No fim das contas, o que a gente quer com esse exercício? É fazer um exame de consciência. É fazer um exame pra gente ver, mas aí eu vou ficar, nossa, daí eu vejo o quanto eu sou medíocre. É pra isso. É pra você ver o quanto você é medíocre. Quando eu escrevo, eu falo, meu Deus do céu, por que eu agi desse modo? Só que aí, calma, não vai ficar chafurdando na lama. Não vai ficar, ai meu Deus do céu. Não, isso aí é escrúpulo. Todo mundo é medíocre, tá bom? Vamos pegar assim, desculpa, a gente é tudo ruim, gente. A gente é tudo assim, meia boca. A gente tá buscando, tentando, lutando. E até quando? Vai ser até o nosso último suspiro. Precisa ser. Tá bom? Então, assim, não fica se impressionando, se impactando com as tuas fraquezas, porque todo mundo, em certa medida, é fraco. Todo mundo, em certa medida, faz um monte de coisa errada, tá bom? Recentemente, uma pessoa que eu achei que jamais fosse fazer uma coisa, fez uma coisa, eu falei, gente, como pode? Depois eu pensei, não, pode. Claro que pode. Ele fez, ela faz, eu faço também, só não fiz porque talvez não tive oportunidade, porque talvez não me passou pela cabeça, porque talvez eu não estava diante da situação. Então, assim, esquece isso aí, tá bom? Não fica, porque, meu Deus, como eu sou má, como eu sou idiota, assim. Todo mundo vive isso aí, tá bom? Não fica com esses negócios, não fica paralisada nisso. Olha para aquilo que você pode vir a ser. Mas esse exercício de fazer diário, ele é um exercício que é um dos melhores exercícios para te ajudar no autoconhecimento. Então, muita gente fica, eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu quero. Esse exercício vai te ajudar especificamente nisso. Então, como é que você vai fazer? O diário clássico, a forma mais simples de se fazer, é de fato relatando o teu dia. Olha, tô eu aqui sentada nessa cadeira, sei lá, você pode... Vou dar um exemplo de como eu faço, né? Você pode chamar o teu diário de amigo, de meu diário, você pode fazer o que você quiser, você pode enfeitar, pode fazer o que você quiser, tá bom? Vou dar um exemplo de como eu faço. Pego aqui um caderno qualquer. Não é qualquer, né? A gente gosta de fazer bonitinho. Então, a gente começa a escrever aqui. Diário, barari, barará, a data, né? Se quiser dar um título, então, a espera me angustia. E aí eu vou, tô eu aqui sentada a tantas horas da noite. Hoje tive um dia assim, assado. Pensei isso, encontrei aquilo. Olha, tive alguns pensamentos que foram interessantes.
porém tô me sentindo assim, tô me sentindo assado, briguei com meu marido, bati nas crianças, gritei com aquele, não, me controlei, experimentei um tipo de sentimento que eu ainda não tinha experimentado. Se você não consegue dar nome a isso, joga no dicionário. Gente, no começo eu não conseguia dar nome direito às coisas, porque uma coisa é você falar que está triste, outra coisa é você personificar essa tristeza, digamos assim, é você dar um elemento a mais, assim, tá triste, mas triste de que jeito? Ah, uma tristeza misturada com uma irritação, ou eu estou irritada porque estou triste, ou uma tristeza misturada com um tipo de melancolia que me faz mesma e que esse sentimento é amargo pra mim, é ruim, sabe? Enfim, você vai escrevendo, não precisa ser bonito, não precisa saber português, mas você vai relatando o teu dia. Tem um trecho que o Ilavé, filósofo espanhol, e ele fala o seguinte: há na vida momentos privilegiados em que parece que o universo se ilumina, que a nossa vida nos revela sua significação, que queremos o destino mesmo que nos coube, como se nós mesmos o tivéssemos escolhido. Gente, isso aqui é uma coisa que eu uso muito quando eu recebo paciente com ansiedade. Eu falo, olha, um modo, e até mesmo muita gente me pergunta nessa questão de ser mais leve, ser mais doce. Quando eu li essa frase, como se nós mesmos o tivéssemos escolhido, alguma coisa dentro de mim, é como se você tivesse acendido um interruptor nossa, agora sim, eu tô tendo luz aqui, né, no quarto. Foi mais ou menos assim. E eu pensei, gente, viver como se eu tivesse escolhido alivia as coisas, alivia o fardo. Pensa bem. E isso eu sempre falo, olha, quando você estiver diante de uma situação muito divergente, muito contrastante daquilo que você gostaria que fosse, você pensa que você de algum modo escolheu isso. Porque de algum modo você escolheu. Se você pensar e refletir, você em algum momento talvez titubeou e pensou, não eu acho que eu não quero. Não, mas eu acho que eu quero. Claro que isso talvez não fica tão aparente e consciente, no sentido de que, não que o teu eu seja refém daquilo, mas às vezes a gente não tem esse olhar mais lento para a coisa. Então, quando você olha para aquilo e diz, não, de algum modo eu escolhi viver isso. Eu quis isso para mim. Para casamentos, para o marido, eu falo, olha, ame-o como se você tivesse escolhido, porque você está me falando como se você tivesse sido obrigada a casar com ele. Você foi obrigada? Alguém te colocou uma arma na cabeça e falou, não, agora você vai casar? Não. Né? E se você pensar e juntar todas as situações, você vai ver que você poderia ter feito diferente. Não tô aqui te culpando, não tô culpando. Tô dizendo que agora você tem que viver como se tudo fosse sido escolhido por você. E quando a gente encara isso deste modo, o que acontece? Brota na gente um impulso, o sentido da responsabilidade. É verdade. Eu escolhi, então agora eu assumo. Eu sou responsável. E se eu sou responsável, eu vou até o fim. E vou achar meios pra levar essa situação, resolvê-la, enfrentá-la, enfim. Então, isso aqui é outra coisa que tende a diminuir a ansiedade. Por quê? Porque se eu escolhi, eu tenho a consciência de que eu deixei outras tantas, porque as considerei menos importante do que essa que eu escolhi. E se é essa que eu escolhi, eu estou instalada aqui na minha realidade. Então, é isso aqui que eu vou enfrentar. E aí ele continua. Isso é um trechinho, se você digitar no Google vai aparecer também. É de um livro dele, agora eu não vou saber dizer qual. Eu não sei se é Erro de Narciso, eu acho que é Erro de Narciso. Esse trecho que eu tô citando pra vocês. É o Erro de Narciso. Tem esse trecho que eu tô citando. De novo. Há na vida momentos privilegiados em que parece que o universo se ilumina, que a nossa vida nos revela sua significação, que queremos o destino mesmo que nos coube como se nós tivéssemos escolhido. Depois o universo volta a fechar-se, tornamo-nos novamente solitários e miseráveis. Já não caminhamos, senão tateando. Olha que imagem linda, que descrição, que simbologismo bonito, né? Já não caminhamos, senão tateando num caminho obscuro onde tudo se torna obstáculo aos nossos passos. Agora entra a frase que para mim é chave de ouro. A sabedoria consiste em salvaguardar a lembrança desses momentos fugidios. De quais momentos? Aqueles que ele está falando, há na vida momentos privilegiados. E esses momentos privilegiados não significa necessariamente que sejam só os bons. Pode ser que aconteça algo muito ruim e que graças a Deus que aconteceu isso, porque através desse acontecimento que não foi tão bom, não foi do jeito que eu queria, não foi da forma como eu imaginava, mas eu tive um retorno, mas eu saí de mim mesma, mas eu amadureci, eu fiquei mais forte, eu fiquei melhor. Então, de algum modo, por mais torto que tenha sido, foi um privilégio viver isso. E aí ele continua, em salvaguardar a lembrança desses momentos fugidios, quer dizer, rápidos,
que nos escapam às mãos, que nos fogem rapidamente da memória. Em saber fazê-los reviver e fazer deles a trama da nossa existência cotidiana. Entende que a nossa vida não pode ser pedaços de retalhos? Ela pode ser, ela não deve ser. Só que a gente tem que saber alinhavar esses retalhos para formar uma colcha, alguma coisa. É aquela frase famosa do Padre Pio, né? A gente tá olhando os acontecimentos, as situações, através de uma tela, só que nós vemos a parte de baixo, o avesso. E esse avesso é um emaranhado de nós. Esse avesso é todo bagunçado. Mas Deus vê a tela de cima, a obra pronta. É lindo isso, né? Então, fazer o diário é salvaguardar a lembrança desses momentos. É saber fazê-los reviver, porque quando você vai lá ler, você vai reviver, e que gostoso. Recentemente eu achei um caderno que eu tinha de diário, e entre as folhas fui folhando, fui vendo o que eu tinha escrito e tal, e eu encontrei o dia que eu escrevi sobre o meu noivado com o Arno. Ai, que alegria! Eu fiquei numa alegria, falei, gente, nossa, que gostoso! Então é isso, ó, salvaguardar a lembrança desses momentos fugidios, em saber fazê-los reviver e fazer deles a trama da nossa existência cotidiana, e por assim dizer, a morada habitual do nosso espírito. É aqui que mora o nosso espírito, são nesses acontecimentos. Percebe? É nisso que consiste. Por mais difícil que seja, por pior que seja, mas é aqui que está a nossa vida, é nela que está contida o nosso espírito. É nesses acontecimentos. E aí você vai escrever, você vai relatar. E isso funciona como uma catarse, sabe? Isso funciona como um modo de você abrir aquele deck e deixar a água escorrer, abrir o teu coração e deixar aquilo vazar. Nossa, Araceli, mas tem dias que não tenho nada, parece que os meus dias são todos iguais. Daqui a pouco você vai conseguir nomear as coisas de um modo mais profundo, de um modo mais próprio. E é claro, se valer de... Então, o Confissões, o livro do Santo Agostinho, é um livro que você pode ter como exemplo. Esse que eu citei, o Diário de Amiel. Se você digita no Google Amiel, Diário Íntimo, A-M-I-E-L, Amiel. Né? Esse é uma bíblia, assim, é muito grosso. Mas ali é um outro exemplo de como fazer diário. E isso vai te ajudar depois. Aí daqui entra algo muito particular para quem é católico, por exemplo. A confessar os teus pecados mesmo. Porque não deixa de ser um exame de consciência. É um exame de consciência escrito. Entende? E você vai percebendo os movimentos, você vai percebendo a morada própria da tua personalidade mesmo. Né? Usar o termo de o Dom Quixote, um dos livros. Eu sei quem eu sou. Para que você consiga se apropriar disso e dizer, não, eu sei quem eu sou, eu sei porque eu tô fazendo isso, eu sei quando eu tô certo, eu sei quando eu tô errado. Isso vai te dar força. Meu marido me traiu, mas eu vou persistir aqui porque eu fiz a escolha, eu escolhi por ele, agora eu vou até o fim. É difícil ter filhos? É difícil, mas agora eu vou até o fim. Porque me fechar é pior. É difícil conviver com a minha sogra? É difícil, mas agora eu vou até o fim. Entende? E além de ser um exercício maravilhoso para a memória, um exercício de escrita, um exercício de... Você vai precisar ter um momento teu que hoje você vê que as pessoas, em sua maioria, não tem. Estão sempre produzindo. Eu fico pensando, onde elas se abastecem? Esses dias há uns dias eu tenho recebido várias mensagens, tá tudo bem? Como você tá? Tá tudo bem. Eu respeito o próprio movimento que a minha alma pede, assim. E tem vezes que ela pede, olha, fica um pouco em silêncio, se retira um pouco, fica quieta. E eu faço isso. Porque se eu fizer o contrário, eu vou estar me enganando e eu vou estar fazendo minha própria alma um tipo de... Vou estar encarcerando a minha alma. Enfim, escrevam, relatem. Tem um outro tipo de diário que é mais no estilo platônico, assim, que é quando você descreve o que você fez no dia. Então, por exemplo, acordei, sei lá, varri o chão, arrumei a cama, escovei o dente, fui pro trabalho, lá eu fiz um relatório, atendi telefone, enfim. Tem esse modo de fazer também. Mas eu gosto desse em que eu me aproximo de mim mesma, né? Em que eu preciso entrar em contato com aquilo mesmo que eu sou, sabe? É difícil, às vezes Ai, gente, é muito assim, meu Deus do céu. Eu não sou nada mesmo. Eu sou uma medíocre. Eu fico me sabotando, me enganando. Eu sou uma preguiçosa. Eu sou uma reclamona. Tudo bem, a gente precisa confrontar.
A gente precisa entender, a gente precisa conhecer as nossas misérias, para que a gente consiga lutar contra elas, para que a gente consiga de fato melhorar, ser uma pessoa melhor. Isso dá trabalho, não é fácil. Hoje alguém me perguntava, como encontrar a própria voz? Olha, fiquei pensando sobre isso. Encontrar a própria voz é uma articulação entre aquilo que a impressão que eu tenho das coisas, o modo como eu quero impressionar, digamos assim, e a expressão real de quem eu sou. Só que isso fica muito confuso quando, primeiro, eu não sei o que eu quero causar, não sei o que eu quero comunicar, e eu não sei quem eu sou. Eu sou mãe só porque me falaram que é muito legal ser mãe. E aí você é mãe e você descobre que não é legal. Não me entendam mal. Não é legal no sentido superficial. Não é gostoso. Não causa, ai, que delícia. O primeiro filho é maravilhoso, que você fica lá sendo a estrela do negócio. Depois nasce o bebê, aí você vê, puxa, nunca mais eu vou deixar de ser mãe. Que grande responsabilidade, eu não quero mais. Não é assim? Então, fazer esse exercício. A Maga tá falando um negócio importante. Organiza as ideias. É isso mesmo. E a gente vai vendo um pouco da nossa vida, assim. Vendo no sentido de que a coisa tá diante de mim e eu preciso que esteja. Por quê? Porque eu preciso, de novo, conhecer os movimentos no meu coração. Conhecer o modo como as coisas funcionam dentro de mim. E não só responder, não só agir de modo... Só respondendo as coisas, sem pensar sobre elas. Entende? A gente precisa meditar sobre as coisas. Recentemente passei por uma situação, eu fiquei assim... Eu tô me esmiuçando aquilo, eu ainda tô... E aquilo me confrontou com um monte de coisa ruim dentro de mim. Um monte de coisa... de lixo, bagulho, sabe? Mas é isso. Isso tem que acontecer, porque senão a gente não muda, senão a gente não amadurece, senão a gente não passa a fazer as coisas de um modo melhor, de um modo mais amoroso, de um modo mais dócil. Então, esse exercício é fundamental. E agora fazendo uma ligação com a ansiedade. Por quê? Porque é uma maneira de você perceber que para você construir o futuro que você tanto almeja, você precisa do substrato que está no presente, nessa vida que está acontecendo agora. Porque o ansioso, né, ele nunca está, é o homem que não está no tempo presente. Ou ele está no passado, ou ele está sempre no futuro. Sempre no futuro. Não consegue, ou ele está sempre querendo resolver as coisas como se tudo fosse um problema. Vive no modo resolução de problemas, mas nem tudo é um problema. Já falei isso aqui? Nem tudo precisa ser resolvido imediatamente. Entre as coisas necessárias e as coisas imediatas, as necessárias são mais importantes. Então, a gente precisa... Mas e como é que eu sei isso? Pois é. Como é que você sabe isso? Avaliando, anotando, vendo a coisa de frente. Criando um tipo de pessoa que está te contando aquilo que aconteceu, mas quem está te contando é você mesma. Você entende? Por isso assistam o filme 12 Homens e uma Sentença. Presta atenção em tudo que está acontecendo naquele filme. E aí, o diário vai te ajudar a ter um tipo de... Poxa, a minha vida está acontecendo, eu não estou no futuro. E estar lá não significa que eu vou estar tranquilo. E eu também não estou mais no passado. O que eu fiz, pronto, acabou. Agora eu tenho hoje. E é hoje que eu vou resolver a coisa. E parar assim, olha, eu tenho ansiedade generalizada. Você não tem, minha querida. Você está passando por uma fase. Você não nasceu assim. Você não é assim a vida inteira. E você pode vir a mudar. Vocês se apropriam demais daquilo que é ruim. E não pegam aquilo que é bom. Por quê? Porque entre o bom e o ruim, parece que o ruim causa mais adrenalina em vocês do que o bom. A gente precisa se desacostumar com isso. Quantos casais, que brigam, não por um motivo real, é por um motivo banal, mas é só para que eles tenham um tipo de confirmação do próprio relacionamento. Tá brigando, tá bom. Que isso? Isso é coisa de neurótico. Isso é coisa de neurose. Isso não é coisa de gente saudável. Saudável é viver uma vida sem briga. Não é... Quem é que gosta? Eu odeio briga. E olha, desculpa dizer pra vocês, a gente aqui praticamente não briga. Em 6, 7 anos que a gente tá junto, 1 ano de namoro, a gente não estava junto. 6 anos de casamento, dá pra contar no dedo as vezes que a gente se desentendeu, porque nunca brigamos de falar alto um com o outro, Eu fujo disso, olha, eu prefiro, pode me ofender, mas não vai ouvir de mim alguma coisa. Então, a gente precisa resgatar isso.
Isso é um esforço, mas daí você não fica triste? Fico. Você não fica com dor de estômago? Fico. Não te dá dor de cabeça? Dá. Você chora? Choro. E daí? Daí depois passa. Demora, depende, às vezes demora, às vezes não. Mas tá tudo bem. Entendeu? Eu quero uma coisa a longo prazo. Eu não quero uma coisa momentânea. E eu não tô mais sozinha aqui dentro de casa pra ficar brigando só, como se só fosse eu e o Arno. Tem 4 crianças e um bebê na barriga. Então, o diário vai te ajudar nessa questão de ansiedade também. É fundamental. Você que é ansioso, você que sofre com isso, você precisa começar... Não quero que você anote as tarefas que você tem pra fazer no dia. Porque isso aqui é uma outra coisa que é importante pra quem é ansioso. Mas pra quem é controlador é muito ruim. O controlador vai ficar cada vez mais querendo controlar as coisas. Então, analisa isso. Se você é muito controlador, não anota, faça um sacrifício de, por um tempo, não anotar as coisas. Faça para que você consiga... Então, não quero que você fique anotando, mercado, médico, sei lá, barari, baroró, hoje eu tenho que fazer exame, hoje eu tenho que limpar o banheiro, hoje eu tenho que... Não é isso que eu quero que você faça. O que a gente vai fazer é um diário. É descrever a realidade. É difícil isso, é bem difícil, gente. Falta muito recurso nominal pra gente. Nominativo, de dar nome às coisas. Falta isso. Mas é treinável. Então, se valer de livros que te ajudem a fazer isso. Então, pega ali, Confissões de Santo Agostinho, não é um livro difícil de ler. O livro de Santa Teresa d'Ávila, esse que eu falei, o Diário de Amiel. E as pessoas aqui no Instagram que escrevem bem. Leia os textos dessas pessoas. Se tem uma palavra que você gosta, anota essa palavra no diário, vai no dicionário, procura os vários sinônimos dessa palavra, o significado dela, os adjetivos, entende? Faz assim, parece uma coisa muito grandiosa, mas no fim das contas é até eu amo fazer isso. Eu tenho uma relação de palavras, as palavras que eu acho bonito, eu falo, ó, que bonita essa palavra. E aí você se apropria depois, quando você vai escrever um texto, alguma coisa, né? Quando eu vou escrever um texto aqui, eu fico dias e dias e dias matutando. Por quê? Porque não é uma coisa natural ainda em mim. É uma coisa que... E eu gosto de uma coisa bonita, então às vezes eu escrevo e falo, meu Deus, isso aqui parece que foi o Pedro Bó que escreveu. Nada contra o Pedro Bó. Eu já dei um exemplo do meu diário. Então eu sento aqui, vai lá, ó. Diário. Data tal. A espera me angustia. Tô grávida, tarari, tararó, tô aqui sentada nessa cadeira às 9 horas da noite, as crianças já estão dormindo e eu fico pensando quanto eu agi de modo autoritário com eles. Enfim, é relatar o teu dia. Pode começar, querido diário. Tô aqui escrevendo pela primeira vez, eu não sei o que te falar. Ou, comecei a escrever nesse caderno com essas linhas, e eu não sei direito o que escrever, mas eu tô me sentindo assim, tô me sentindo assado. Hoje eu comi um pedaço de bolo que foi maravilhoso. E, enfim, você vai ligando, né? A vida, às vezes, ela é igual esse bolo. Tosco, né? Enfim, é isso, gente. Pega exemplos. Eu citei ali Milaro Fini. Mas escreve só o que fez ou o que pensa também? Não, o que pensa, o que fez. Entendeu? Eu tô pensando na morte da Bezerra, eu tô pensando que hoje, enquanto eu lavava a louça, eu pensava naquele outro. Hoje, enquanto eu limpava o banheiro, eu pensava na minha adolescência. Assim, gente, relatando, escrevendo. Relata, faz do modo como você se sente mais confortável nesse primeiro momento. De preferência à noite, porque você vai escrever de manhã, a não ser que seja do dia anterior, mas de preferência à noite, porque daí você consegue lembrar mais facilmente. Eu leio os diários que eu fiz depois de algum tempo e é maravilhoso, eu gosto bastante. Não, eu só escrevo em um momento do dia, depois que as crianças já forem dormir, enquanto o Arno toma banho ali rapidinho, eu vou ali, escrevo, se é muito demorado, eu escrevo quando ele já tá dormindo, acordo ali, rapidinho escrevo, e como geralmente eu acordo mais cedo do que todo mundo, também às vezes de manhã eu escrevo o que aconteceu na noite anterior. Não precisa escrever todo dia. Esse é um caderno, é um modo de catarse, assim, sabe? Tô precisando escrever. Se você puder fazer todo dia, ótimo. Se você quiser fazer 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, pode fazer. Pode, tem gente que faz isso, escrever e falar com Deus. É que, na verdade, quando você escreve, quando você fala pra você, de algum modo, você tá falando com Deus. Claro que não, gente, o Arno vê. Óbvio que não. Que isso? Vem cá, meu amor, vem cá que eu vou te mostrar. Eu nunca esqueço, quando eu comecei a namorar com ele, um dia encontrei o Arno pra fazer diário, pra escrever coisas. É impressionante. Ele escreve muito bem, muito. Ele tem um domínio muito bonito. E você não dá, assim, eu pensava que não era tudo isso. E um dia caiu num caderno e quando eu peguei o caderno assim, eu não sou de fazer isso, de impulso, e tava ali, eu falei, é um diário dele. Eu falei, baby, eu achei. Ele falou, ainda bem que você me deu, porque isso aqui é um diário. Eu falei, não quero ler.
Mas ele escreve muito bem. Não que eu li nesse diário, mas enfim, né? Eu vejo o modo como ele escreve algumas coisas e ele nunca vai pegar. O Arno não é indiscreto assim, né? E eu não deixo aqui, tá aqui, ó, no diário, não deixo pra todo mundo ver. Coloco num lugar onde ninguém tem acesso, né? Ai, gente, não queira incentivar o marido a fazer isso. Não queira. Eu tô falando pra você, tá bom? Só pra você. Não queira fazer isso. Não queira, tá bom? Não queira obrigar e nem... Porque nem você experimentou. Como é que você sabe se você vai se adaptar com isso também? Não, parem com isso, gente. Isso é coisa de ficar o tempo todo querendo que a pessoa se ajuste aos teus sentimentos. Não faça isso. Eu tô falando pra você, só pra você. Não tô falando pro teu marido. É com você que você vai fazer. É pra você isso, tá bom? E pra finalizar, então o ansioso vai melhorar muito nesse aspecto. Porque você vai percebendo que a tua vida ela é composta, a trama da tua existência ela é composta desses momentos que vão acontecendo. E que o ansioso, assim, tá sempre vivendo ele tá sempre vivendo de um sentimento de algo que ou aconteceu ou que vai acontecer, né? Então, o diário vai te dar esse senso, essa proporção da realidade, daquilo que aconteceu hoje, no dia de hoje. E você vai ver o quanto é gostoso. E você vai ver se, de fato, daí você viveu aquela vida ou se você foi só levada, impelida pelos impulsos, pelos gritos, pelas irritações, pelas compulsões. Você vai vendo quem é que está vivendo essa vida. Ai, devo ficar muito mal. Pois fique. Tem que causar alguma coisa. Você precisa passar por por um sentimento verdadeiro. Sentir-se mal diante de algo que é ruim é verdade, é o verdadeiro. Errado é não sentir nada ou sentir o contrário. Entende? Então, um exemplo, quando me escrevem, perdi meu pai, estou muito triste, mas é lógico? Como é que você quer viver um luto? Dando risada? Fazendo de conta que nada está acontecendo? Agora estou tendo o primeiro filho, nossa, não tá fácil, é verdade? Tem que causar alguma coisa. Senão você não ia nem dar bola pra esse filho, ia ser só mais um acontecimento na sua vida. Tô aqui brigando com meu marido, tô muito triste, mas é lógico? Ninguém gosta de ficar num estado assim. Porém, ainda que você esteja se sentindo assim, a vida chama você para fazer alguma coisa. De novo, a frase do Don Quixote. Eu sou quem sou. Eu sei quem eu sou. Fui eu que escolhi essa vida. Eu sei porque eu tô fazendo isso. Eu sei porque eu gosto disso. Eu sei o que é certo, eu sei o que é errado. O diário vai te dar esse senso, essa proporção das coisas. E você vai vendo que quando você escreve, nossa, como eu fui exagerada nessa situação. Poxa, eu não precisava ter agido desse modo. Vou tentar agir de um modo diferente. Quando eu consigo ter um dia tranquilo, vocês acham que, né, nossa, que eu sou paciente, que eu sou tranquila, que eu não dou nenhum grito, que, nossa, que é uma maravilha, né? Vocês se enganam demais. Claro que aqui sai grito, aqui sai irritação, é uma vida normal. Mas quando eu consigo viver um dia bem, gente, que delícia! Parece que de fato eu entrei dentro de mim mesma e vivi aquilo. E parece que sim, que gostoso. Esse exercício é muito importante para quem tem ansiedade, mas sobretudo pra gente formar, pra gente ter um senso da realidade e pra gente formar a nossa moral também. Saber o que é certo, do modo como a gente tá fazendo é certo ou do modo como a gente tá agindo é errado. Pra gente saber, pra gente ter essa medida. E depois que vocês fizerem, me mandem um direct para eu saber se vocês estão gostando dessa prática. Tá bom? Eu espero que ficou claro. Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários. Beijo, gente. Obrigada pela presença de todo mundo. Vocês são muito queridos, generosos, por ficarem me ouvindo todo esse tempo. Tá bom? Fiquem com Deus e até uma próxima. Tchau.